Senhor presidente, vereadores, bom dia. Primeiro, presidente, hoje pela manhã, eu vim de bicicleta para a Câmara de Vereadores e, na minha vinda de bicicleta para a Câmara, vim pela Félix da Cunha, no sentido da Avenida Bento Gonçalves, em direção à Câmara de Vereadores. Eu pude observar, perceber o cuidado que o ciclista tem que ter, vindo na contramão da Félix da Cunha, ele tem que parar em cada esquina, porque o trânsito, os veículos, os motoristas que vêm do outro sentido, eu quero atravessar, não cuidam o ciclista, não cuida o ciclista. Então, ou há necessidade de uma sinalização até para os ciclistas, há uma necessidade de sinalização, né, porque tem que parar em cada esquina. Eu tive o cuidado, senão um carro ia me pegar. Então, oportunidade aqui de falar, e eu quero, presidente, ceder uma parte ao vereador Marcos Cunha, que também é um incentivador de... Presidente, uma parte ao vereador Marcos Cunha. Obrigado pela parte, vereador Toninho. Que bom que o senhor está vindo de bicicleta também, isso é muito bom para a cidade, para todos e para a saúde de todos nós. Mas eu queria, a respeito desse tema especificamente, eu que venho todos os dias de bicicleta, eu já tenho pedido para a secretaria, já fiz um pedido para a secretaria, fotografei todos esses pontos que são complicados e já pedi a sinalização, há mais de 6 meses já que eu já fiz esse pedido, principalmente em alguns pontos que eu diria assim que são ainda piores do que os outros, por exemplo, Félix da Cunha com Dom Pedro II. Félix da Cunha com Dom Pedro II, o ciclista não tem sequer a chance de ver qual é o sinal que está aberto para o automóvel. Nos outros trechos, ainda é possível, olhando para o sinal dos automóveis, por exclusão, chegar ao momento em que está aberto para passar o ciclista. Mas ali na Dom Pedro II, com a Félix da Cunha, não tem condições nem de olhar, não consegue enxergar sequer a sinalização. Então, realmente são pontos muito perigosos. E ali na esquina da 7 também, tem pontos que o motorista não está avisado que existe a ciclofaixa e está olhando só para um lado. Exatamente. Bom, eu carrego até um apito já junto, vereador, porque para chamar a atenção do motorista, porque senão o motorista não te vê, e eu já algumas vezes já tive problema de quase ser atropelado, exatamente porque o motorista não viu e dobrou rapidamente. Então, é realmente muito pertinente a sua fala, porque chama atenção para um problema que nós precisamos resolver antes que aconteça um acidente grave na nossa cidade, porque os motoristas de automóvel não estão tendo a sinalização da ciclofaixa e, por isso, estão olhando só para um lado, não estão olhando para o lado que também pode vir o ciclista, que é o lado contrário do fluxo normal. Só para completar e já passar a palavra de novo, só dizer o seguinte, eu acho que é importantíssimo que se faça essa sinalização, até porque o número de ciclistas que têm usado as ciclofaixas, eu tenho visto isso diariamente, tem aumentado. Eu vou até fazer, agora numa próxima vinda, eu vou fazer até um levantamento de quantos ciclistas eu vejo pela manhã, só nesse percurso que eu faço todo dia, porque eu tenho percebido que há um aumento de número de pessoas usando a bicicleta como meio de transporte. Parabéns pelo tema, vereador Toninho. Obrigado, vereador, pela sua parte. Nesse sentido, muitos ciclistas estão na ciclofaixa, pensa que é preferencial para ele e os caras veem o ciclista, às vezes, numa certa velocidade, e contramão pela Félix da Cunha, correndo o risco, porque os motoristas não obedecem, não tomam cuidado com os ciclistas. Acho que tem que haver uma sinalização, tanto os ciclistas têm que perceber o cuidado que tem, tanto quanto os motoristas. Há necessidade, né? A gente vê da engenharia de trânsito, né? Esses dias eu ouvi falar a engenharia do trânsito do pedestre, né? A engenharia de trânsito do ciclista, tem que observar do trânsito, a nossa engenharia, todos esses aspectos, pelo número de ciclistas que está tendo. Uma cidade plana como Pelotas, né? Nós temos que incentivar realmente o uso da bicicleta. Mas outro tema que eu quero aprofundar com os senhores aqui, um debate, é sobre o Brasil está estagnado abaixo da média do ensino de ciências. O desempenho foi medido no exame internacional
de Avaliação de Estudantes, o PISA, que é uma sigla internacional inglesa, que os alunos tiveram dificuldades para entender as perguntas. Os alunos tiveram dificuldades para entender as perguntas. O Exame Internacional de Avaliação de Estudantes, o PISA, divulgado na manhã de terça-feira, mostra que o Brasil estagnou no ensino de ciências e ainda ficou bem abaixo da média dos países mais desenvolvidos. Nossos alunos tiveram as dificuldades de entender as perguntas do PISA, que é o tipo Enem internacional. Esse exame é um tipo do Enem, essa prova que é feita no nosso país, a nível internacional. O exame avaliou alunos de ensino médio de 72 países. Os estudantes fizeram provas de 3 disciplinas, entre elas matemática e literatura. Mas o foco dessa vez foi ciências. O resultado mostrou que o Brasil não avançou desde o último exame. Mas o principal problema, segundo o especialista, é a diferença de nota dos estados dentro do nosso país. Tem uma diferença brutal de país para o país. Mas dentro do nosso país, esse mesmo exame, né, é uma diferença entre os nossos estados. Os números do Brasil. A média de pontos foi 401 pontos, abaixo dos países que integram o OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que fizeram 493 pontos de média. O Brasil fez 401 pontos. A média dos países foi 493 pontos, a média. O país com a nota mais alta foi a Finlândia, 531 pontos. Segundo do Canadá, 528. E da Coreia, 516. Colômbia, 516 pontos. Colômbia. O México, 516 pontos. Uruguai, 435 pontos. O Brasil teve 401 pontos. Uruguai, 435 pontos. Também ficaram à frente do Brasil. No Brasil, os alunos da rede particular tiveram melhor desempenho, 487 pontos, dos que os alunos da rede estadual. 394 pontos da rede estadual de ensino público no nosso país. A diferença de pontuação entre os estados, o melhor foi o Espírito Santo, 435 pontos. Segundo o Distrito Federal, Minas e Santa Catarina. O pior foi Alagoas, 360 pontos. Do nosso senador Renan Calheiros, o presidente do Senado. Segundo foi da Bahia, Maranhão e Tocantins. Para especialistas, as diferenças de pontuação acompanham as diferenças socioeconômicas entre os estados. Investir na qualificação de professor seria uma alternativa para o melhor desempenho na atividade educacional. Todos nós já sabemos, já foi batido e rebatido a questão do investimento na educação, que é a grande revolução. Mas agora nós temos dados, tem números, dados estatísticos em comparação com outros países. Para nós possamos avançar no aspecto da tecnologia de ponta que os outros países têm, nós precisamos investir muito na educação. Não é mais concebível um país como o Brasil ter esses índices, esses números, bem abaixo de países, né, que situação econômica, com crise, país também subdesenvolvido, né, abaixo de Colômbia, abaixo de Uruguai, um país que respeito, que investe muito em educação, e está aí os números. O Uruguai investe, a universidade, todos têm acesso à universidade pública no Uruguai, não há necessidade de vestibular, os uruguaios fazem 2, 3 cursos superiores, fazem leitura, leem livros muito... Então, um país, o Brasil, que arrecada em nosso país, né, arrecadação de impostos, né, infelizmente, não há o investimento esperado
para aplicação na educação nos nossos jovens. Então, senhor presidente, senhores vereadores, queria apresentar esses dados, fazer esse debate com os senhores na manhã de hoje. Muito obrigado. Felizmente, acabou o meu tempo.